Alessandro, eu sou morador aqui do Quilombo Cafundá Estrogilda, que fica localizado assim, na cidade do Rio de Janeiro, aqui em Vargem Grande, no Brasil. E eu faço parte de uma comunidade quilombola, né? E assim, se você for olhar no dicionário, quilombo, quilombola, você vai encontrar algumas definições. Mas quilombo, no meu entendimento, quilombo é local de resistência. E não necessariamente uma resistência apenas de um grupo étnico-racial, né? Quilombo é um local de resistência, onde as pessoas se aquilombam, se reúnem para resistir. E cada momento da história existe a necessidade de se reunir para resistir a uma determinada ideologia, a um determinado conflito, a uma determinada atitude que a sociedade pode ter contra outras pessoas. Aqui no Brasil, o quilombo mais famoso é o Quilombo dos Palmares, né, que teve a sua liderança por Zumbi dos Palmares. E lá, naquela época, os negros, né, junto com indígenas, junto com o movimento todo, se reuniu ali, se aquilombou ali, se reuniu ali para resistir àquele movimento de escravidão, né? O Brasil passava por um processo de escravidão muito forte, ou seja, estima-se que mais ou menos 5 milhões de africanos embarcaram naquele cruzeiro dos infernos, lá da África até o Brasil, e mais ou menos uns 600 mil estimam que morreram só nesse translado no transatlântico entre África e Brasil. Imagina, 5 milhões de pessoas foram retiradas das suas famílias, do seu habitat, da sua casa, da sua terra, para ser escravizada em outro lugar. E aqui onde eu vivo, no estado do Rio de Janeiro, né, na cidade do Rio de Janeiro, tem um porto chamado Cais do Valongo. Estima-se que só nesse porto é um dos portos que recebeu mais pessoas, mais seres humanos para serem escravizados na história do mundo. Esses chegaram aqui mais ou menos 1 milhão de pessoas para serem escravizadas. Então é por isso que é importante se reunir para resistir e se aquilombar num quilombo, para resistir contra isso e tantas outras coisas que acontecem. Quilombo é como lugar de resistência, é território. Quilombo não é uma casa, um terreno ou um sítio como um clube. Quilombo é um território de vivência, né? As pessoas vivem num território de quilombo. E a gente está aqui numa localidade da cidade do Rio de Janeiro, onde próximo aqui a gente tem mais 3 comunidades quilombolas. O Quilombo do Camurim, que é aqui próximo, o Quilombo do Dona Belina e tem aqui o Quilombo Cafundá Estrogildo. Todas essas comunidades quilombolas que tem aqui próximo, as pessoas que vivem aqui são descendentes dos africanos que foram escravizados para trabalhar nas fazendas da região, né? As últimas fazendas foram fazendas beneditinas, que pertenceram aos monges beneditinos. Mas a primeira fazenda foi lançada pela família de Estácio de Sá. Isso, na verdade, nem é uma fazenda, um engenho. O engenho do Camurim foi construído pela família de Estácio de Sá em 1625. Eles construíram a igreja de São Gonçalo do Amarante e depois construíram o engenho do Camurim. Dentro da família de Estácio de Sá, houve uma divisão de terras e o engenho do Camurim com a igreja de São Gonçalo do Amarante ficou para Vitória Costa de Sá. E aí o que acontece? Ela faleceu, não tinha herdeiros, então ela deixa todas essas terras para o Mosteiro de São Bento. Então o Mosteiro de São Bento faz mais 2 fazendas, a fazenda de Vargem Pequena e a fazenda de Vargem Grande. Toda essa nesse território que fica na encosta do maciço da Pedra Branca. Então, os moradores hoje do quilombo de Vargem Grande, o quilombo que fica aqui em Vargem Grande, o Quilombo Cafundá Estrogilda, são descendentes dos africanos que foram escravizados para trabalhar na fazenda de café, aqui prioritariamente na fazenda de café que existia em Vargem Grande. Mas, como é tudo muito próximo, e hoje a gente tem essa divisão entre bairros, né? Essa logística de ter bairros. Naquela época não. A floresta nada mais era do que o quintal da casa deles. Então,
o cara que trabalhava na fazenda do Camurim, na fazenda de Vargem Pequena ou na fazenda de Vargem Grande, eles tinham contato através da floresta. Então, por isso que aqui a árvore genealógica é muito próxima. Todo mundo é de fato parente. Isso é uma característica muito parecida dos quilombos em geral. O que acontece? Quando veio a abolição da escravidão no Brasil, em 1888, né? Que aí todo mundo fala da princesa Isabel, mas Isabel não assinou aquela coisa sozinha, né? Aí existia um movimento abolicionista muito grande, com pessoas, com pretos notáveis, né? Que ajudaram nesse processo a nível de Brasil, né? Para poder fazer com que a abolição acontecesse. E a princesa Isabel fazia parte desse movimento abolicionista, junto com outros pretos que hoje em dia a história apagou, né? Então o que acontece? Logo após a abolição da escravidão, a coroa portuguesa terminou a escravidão no Brasil, mas não houve um processo ou um estudo para absorver essa mão de obra, né? No dia 14 de maio de 1888, estava todo mundo na rua. As pessoas não tinham onde morar, não tinham onde ir, não tinham o que comer. Muitos não tinham nome, nem identidade, nem sequer uma fotografia. E o que aconteceu? A maioria dessas pessoas ficaram morando no entorno desses empreendimentos escravocratas, no entorno dessas fazendas. E ali foram constituindo famílias, e a nível de Brasil, muitos dos quilombos são próximos da onde eram as fazendas onde essas pessoas trabalhavam. A data do quilombo Cafundá Estrogilda, a gente tem como... A gente fez muita pesquisa, né? E nos documentos assim, do Mosteiro de São Bento, o nosso antepassado, que a gente conseguiu uma documentação mais longínqua, foi em 1722, por aí. Entre 1722 e 1774, que é quando eles começam a desenvolver a fazenda de Vargem Grande. Então, o quilombo Cafundá Estrogilda começa aí nessa época. Mas assim, nesse território que os africanos vieram para cá ser escravizados, não é um território que não existia ninguém, já existia indígenas. A gente já tinha aqui a presença dos povos originários, os verdadeiros donos dessa terra. Então aqui já tinha a presença dos índios tupinambás, que eles se juntaram junto com os africanos para poder sobreviver e resistir. O quilombo hoje em dia mudou, né? O quilombo hoje é como várias outras comunidades em outros lugares do Brasil. Você tem todo tipo de gente no quilombo, né? Então aqui você tem todo tipo de profissional. Tem um profissional que está ligado a questões mais culturais da essência do quilombo, como tem profissionais de áreas modernas e tecnológicas também. A galera estudou, a galera se formou, a galera está estudando, está se formando. Então aqui é legal que você tem aqui o agricultor, mas tem o filho do agricultor que está virando engenheiro agrônomo. Você está me entendendo? Você tem o permacultor, o cara que constrói uma casa dessa aí de pau a pique, que sabe pra caramba, mas tem um filho que já virou engenheiro civil. Então isso é muito legal. Então hoje no quilombo a gente consegue ter essa mescla e é isso que vai garantir o futuro. Mas assim, essa cultura ancestral que a gente tem aqui um dos maiores sistemas agroflorestais do Brasil, do Rio de Janeiro, fica aqui dentro do quilombo Cafundá Estrogilda. A gente tem aqui uma plantação aqui que funciona, uma agricultura que funciona dentro da floresta, ou seja, a floresta ela é produtiva, né? Então a gente tem aqui um trabalho de agricultura muito legal dentro da floresta. A gente tem aqui um trabalho que a gente chama de casa de pau a pique, mas hoje a academia chama de bioconstrução, um ramo da permacultura, ou seja, a galera aqui consegue fazer essas casas de pau a pique, pô, sensacionais. A gente tem aqui ainda matriarcas que são herveiras, elas têm o conhecimento tradicional das ervas, a medicina da floresta. Por quê? Muitos dos compostos químicos que estão nos remédios, que hoje são assim, de marcas de laboratórios famosos, esses produtos vêm da floresta. E você ter esse conhecimento, isso é fantástico. Então a gente ainda tem muito disso aqui. E a gente tem até um conhecimento legal que é do ramo assim, da espiritualidade, né? Então eu digo que a rezadeira ela está mais para questão medicinal, né? A rezadeira ela é uma médica, né? É como
vou dizer, um xamã, um pajé, um médico numa aldeia indígena, uma rezadeira é uma médica do quilombo. E ela cura rezando, né? Tá muito além da religião, é saber. Então aqui a gente ainda consegue ter esses saberes ancestrais mesclando com toda essa tecnologia da garotada que está estudando e trazendo essa inovação. A gente, sociedade, independente de questão étnica, né, a gente vive dentro de uma matriz de controle. E a matriz de controle, ela trabalha de uma forma em que te tira o pertencimento. Se você não tem pertencimento por um determinado local, por uma determinada história, por um determinado contexto, você é uma pessoa que é mais fácil de ser manobrável, né? De ser tocada como um gado. Então, assim, a escola hoje, ela trabalha, principalmente a escola pública, para essa matriz de controle. A maioria das pessoas já não sabe de onde que eles vieram, né? Não tem essa vontade, essa sede de saber, de se conhecer, de se entender. Porque se todo mundo começar a se conhecer, se entender, a primeira coisa que vai ser cobrada a nível de Brasil é o direito à terra, que tem muita gente hoje que mora de aluguel naquilo que deveria ser seu. E terra, amigo, é motivo de disputa desde 1500, ninguém dá terra para ninguém. Na verdade, o Sandro é nada mais, nada menos fruto dessas pessoas notáveis e maravilhosas que fizeram esse lugar ser o que ele é hoje, né? Eu sou, assim, o espelho dessa comunidade a qual me criou, né? Então, se eu não tivesse tido, assim, a gente está aqui num quilombo que ele é matriarcal, né? Ele foi conduzido durante esses anos todos pelas mulheres. Então, se a gente não tivesse essas mulheres pretas maravilhosas, com esse entendimento de pertencimento pelo lugar que elas vivem, como um lugar de família, território onde ela vai criar os seus filhos, provavelmente eu não seria essa pessoa, né? E assim, foi essas mulheres que me ensinaram a gostar desse lugar, a ter pertencimento por isso aqui, a cuidar da história, a mergulhar nessa história. Então, eu viro esse fruto desse trabalho que foi feito pela minha ancestralidade, pelos meus antepassados, e hoje eu carrego essa bandeira com orgulho. Eu gosto de levar a história da minha comunidade, a cultura da minha comunidade e passar isso para as novas gerações. O Quilombo Cafundá Astroajuda está localizado dentro de uma unidade de conservação, ou seja, um parque estadual, que pela sua nomenclatura é uma unidade de conservação integral. Então, por lei, aqui não poderia morar ninguém. Então, com a vinda dos grandes jogos para o Brasil, Copa do Mundo, Olimpíadas, o Estado resolveu querer fazer cumprir a lei. Então o Estado começou a dizer que esse parque, Parque Estadual da Pedra Branca, que foi fundado em 1974, e como não pode morar ninguém aqui, todo mundo que está dentro desse parque é um invasor de uma terra pública. Então em 2013 a gente se viu na possibilidade de ser despejado do local onde a gente viveu uma vida inteira. E nós é que tivemos que provar que estávamos aqui antes de ser parque. Então é aí que a gente mergulha de fato de cabeça nessa busca, né, pela documentação da nossa família, da nossa história, para provar para o Estado que a gente estava aqui antes de ser parque. Então e aí a gente, com a ajuda das universidades, com a ajuda de ONGs, de uma ONG chamada Panela de Barro, que foi maravilhosa, trouxe todo o entendimento para a gente da questão da legislação, e a gente deu entrada num processo de autodefinição como comunidade descendente de Quilombo na Fundação Cultural Palmares, em 2013. Mas como as evidências nossa e a documentação que a gente tinha era tão vasta, logo em 2014 a gente foi certificado. E boa parte do processo foi trabalhado em cima da história de vida da Astrogilda, que dá nome ao Quilombo. A Astrogilda, ela é a minha avó, e a Astrogilda, ela foi uma matriarca muito conhecida, muito importante aqui no Quilombo, porque a Astrogilda, ela tinha um trabalho aqui, um centro espírita aqui, nesse Quilombo, onde ela cuidava das famílias do território, né? Aqui, as mulheres vinham e ficavam aqui porque tinha parteiras, e tinha rezadeira, e meu avô, ele psicografava receitas homeopáticas com ervas da Mata Atlântica. Então esse lugar vira um centro de referência. E aí, no ato
né, da certificação do quilombo, a gente resolveu fazer uma homenagem a essa matriarca pelo trabalho dela. Então ficou Quilombo Cafundá, porque aqui é o Vale do Rio Cafundá, e Astrogilda pelo trabalho que ela desenvolveu aqui entre 1936 e 1964. Eu acho que o quilombo, ele não termina mais, entendeu? O quilombo não acaba mais. Eu acho que o quilombo hoje, com essa ideia que a gente está transmitindo para a juventude, e eles estão tendo aí uma noção muito legal da sua própria história, né? A gente fez um trabalho de dar uma visibilidade por quilombo e trazer a academia para dentro do quilombo, trazer escolas. Isso ressignificou, principalmente para as crianças daqui, a questão do quilombo. Eu vou te dizer que há 5 anos atrás, um jovem daqui, ele tinha vergonha de dizer que morava aqui. Porque aqui você está no meio da floresta. Você não tem poder público aqui, não tem estrada pavimentada, não tem nada. Então ele tinha vergonha. Hoje, com o trabalho que a gente fez, eu recebo aqui para dar aula de campo uma média de 1.000 a 1.500 alunos por ano. Então, o jovem daqui começa a ver o jovem de fora vir para cá e ver essa beleza toda. Então, ele começa a ver que o lugar dele é legal, que o lugar dele é bonito, que é bom estar aqui. Então, eu acho que é esse trabalho que vai fazer com que o quilombo ele continue.